Olá, galerinha! Mediação tecnológica, voltamos aqui com mais uma aulinha nas nossas eletivas Entre Linhas da Criatividade, que vocês já conhecem. Eu sou a professora Elisângela, professora de Sociologia. Estou aqui com vocês, então, para a gente falar mais um tema interessante dessa nossa eletiva. Então, nessa nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre indústria cultural. Vocês já devem ter ouvido falar nesse tema nas nossas aulas de Sociologia, mas aqui a gente vai dar um encaminhamento, dar uma aprofundada melhor para a gente trabalhar mais esse assunto, tá certo? Então vamos aqui para a nossa tela e a gente vai conferir a nossa aulinha de hoje. Bom, nossas aulas vêm com essa característica de aprofundamento, de trazer alguns temas interessantes para a gente discutir, né? Então hoje a gente vai falar sobre a indústria cultural e a influência no gosto individual. Gente, será que você consegue identificar alguma coisa, algum item da indústria cultural que influencia a vida de vocês diretamente? Vocês conseguem ver isso? Será que se a gente for analisar muitos dos nossos gostos sobre música, arte, né, cinema, não tem uma certa influência externa? Se a gente for pensar, acho que sim, né? Então a gente está aqui para falar sobre esse assunto. Aqui está a nossa habilidade, que já vai no materialzinho para vocês, então não vou ler, vocês podem conferir aí a hora que vocês quiserem e a gente parte direto para o nosso assunto. Então, gente, a gente fala nessa aula de hoje sobre o poder e a influência que a indústria cultural ela traz sobre a nossa vida, né? E aí, para começo de conversa, a gente tem que pensar o que é a indústria cultural. Acredito que vocês devem saber, mas a gente vai reforçar aqui, ó. O conceito desenvolvido por Adorno e Horkheimer, ele se refere à ideia de produção em massa, ou seja, comum, né? Essa produção era comum nas fábricas e nas indústrias para criar produtos, né? Só que aí, gente, ela passou a ser adaptada para a produção artística também. E é aí que essa nova concepção, ela acaba trazendo a arte e a cultura como mercadorias, tá? Então, ela se utiliza dessas técnicas dentro do sistema capitalista para gerar lucro, né? E aí vocês já estão vendo aí na imagem que muitos desses personagens vocês já conhecem, né? Claro, né? Temos aí, acho que da Marvel, né? Não sei se são os super-heróis da Marvel, eu não entendo muito bem, mas acredito que seja aí esses Hulk, né? Capitão América, né? Os personagens conhecidos por nós, porque foi feito mesmo para ganhar o público o maior possível, né? Então as músicas, os filmes, os espetáculos e outras obras, elas acabam sendo desenvolvidos pela lógica da produção em massa mesmo, a produção para alcançar o maior público possível, né? E aí, dentro dessa questão, a música, por exemplo, ela é produzida de uma forma que vai ter que surgir para agradar o seu público, certo? Então essas músicas, essas batidas, esses ritmos, eles acabam tendo que ser padronizados para alcançar um público específico, de repente um público que gosta desses ritmos, né? E aí vai trazer, dentro dessa ideia, né, a crítica do pensamento dominante, porque esse pensamento acaba influenciando não só os artistas, como também o público que consome o que os artistas produzem, né? E aí eles passam a consumir uma cultura, e não a vivenciar a cultura, mas consumir de uma maneira que faça com que a pessoa acredite que aquilo seja algo natural, o gosto daquele grupo, e não algo fabricado, né? Então, dentro da crítica desses autores aí da indústria cultural, o objetivo principal dessas culturas de massa, ela é o objetivo maior, o seu lucro, ou seja, a manutenção do pensamento dominante, o lucro exacerbado, né, milhões e milhões de dinheiro gastos com isso que vai padronizar o gosto das pessoas, e aí a cultura passa a ter um novo significado, né? Então a cultura não é apenas algo produzido por um povo com uma ideia simbólica apenas, mas também um produto, né? Um produto a ser consumido
por uma classe específica que vai passar ideias padronizadas para essa sociedade. Então, basicamente, gente, as características dessa indústria cultural é o lucro como a finalidade, tá? Não que eu estou dizendo que é errado, gente, não é que é errado, mas é trazer isso como o principal fator de criação de cultura, né? Não pode ser só o lucro, certo? A padronização dos gostos e do interesse dos consumidores, então, quanto mais padrão, aquele ritmo, aquele desenho, aquela roupa, enfim, tudo que se internaliza como cultura acaba sendo muito padronizado, né? Outro também é a massificação dos produtos. Então, se produz, por exemplo, uma bolsa, aí produz milhões e milhões de bolsas iguais, tênis iguais, enfim, todos esses produtos que vão vender de uma maneira massificada, ele acaba tendo que ser parecido. E as pessoas querem realmente isso, né? Querem uma marca que chegue no lugar e tenha alguém que tenha um produto também igual, né? Para se sentir acolhido no grupo. Produtos fáceis de serem consumidos, ou seja, quanto mais bobo, quanto mais palatável, e aí isso entra tudo, gente, alimentação, os filmes, as músicas, né? A música que não tem letras tão difíceis, né? Que o importante é viralizar, então isso acaba sendo algo muito mais consumido, né? Do que você pegar uma música com temas ou coisas muito profundas. Então você vai fazer um tchá-tchá-tchá, tchu-tchu-tchu, bababá, e pronto, vendeu, tá ótimo, né? Virou hit. Não tem problema se a letra é horrível, certo? A homogeneização dos produtos, ou seja, filmes, músicas, novelas, peças, tudo muito parecido, muito igual e acaba fazendo sucesso, né? Outra coisa aqui também, que as pessoas não tá aqui na lista, mas eu incluo aqui na minha fala, são produtos e que trazem, digamos assim, a baixeza do ser humano, o machismo. Então tem muitas letras machistas, muitas letras preconceituosas nas músicas, muitas letras com apelo sexual que faz sucesso, querendo ou não, muitas músicas com baixo conhecimento das coisas. Então tudo isso que é muito fácil acaba virando hit, né? Viraliza realmente. Outra coisa também, trazendo essa realidade para uma questão mais recente, a gente tem as redes sociais, né, como os novos sujeitos de comunicação na atualidade. Então, hoje, quem comunica não são mais os jornalistas em si, mas os comunicadores que estão no YouTube, né, no TikTok. Então, essas pessoas vão ouvir mais esses personagens aí do que uma questão mais séria, do que um trabalho mais sério. Então, por isso, o fenômeno das fake news ou das notícias falsas, elas têm sido muito fortes nos dias de hoje, porque é um exemplo de comunicação que trabalha o erro, trabalha a mentira como base, né? Não é buscar informação, mas é a mentira, nem que seja uma mentira mais ou menos. Então, isso é um dos maiores problemas na atualidade, é as pessoas que consomem fake news, repassam fake news e não tem medo nenhum, porque isso não dá em nada. Na sociedade de hoje ainda não dá em nada, né? Bom, outro fator interessante desse tema é notar que as características das produções artísticas de massa do Brasil, em relação ao Brasil, ela é possível notar um surgimento de novos cantores, né? Que trabalham sempre melodias e batidas semelhantes. Eu sei que muita gente não vai gostar, mas a gente tem, por exemplo, sertanejo universitário, bailão, sei lá o quê, que trabalha, parece que se você for comparar as letras são praticamente igual, né? Não tem muita diferença, as batidas, enfim, o movimento da música popular, ela tem levado muito a essa padronização, e aí essa padronização leva a essa ideia de que tudo tem que ser igual para ser legal, né? Não trabalha tanto essa diferença. Bom, galera, aqui tá as nossas referências, né, bibliográficas, e agora a gente vai para a atividade. Vamos ver aqui que a atividade propõe para vocês? Vamos lá. Bom, em relação a esse tema, a gente tem os textos que a gente vai deixar para vocês, textos base para vocês fazerem a leitura,
e vocês vão formar alguns grupos, né? Aí cada grupo vai escolher um dos textos que a gente disponibilizou, e aí os alunos individualmente deverão fazer um quadro sinóptico, né? Que é o quê? Um resumo das ideias principais do texto. E aí poderão ler o texto em grupo, decidir as principais ideias, realizar um resumo no caderno de vocês. Se houver tempo hábil, poderão também apresentar para a turma. Isso poderá ser decidido com cada professor presencial, que terá sua autonomia nessa atividade, e de acordo com a realidade de cada turma, certo? E aí, gente, o quadro sinótipo, ele é um quadro que é um resumo que você vai fazer, um esqueminha, sabe? Um esquema de uma ideia. Pode ser um texto, pode ser um documento, até mesmo da aula de um professor. A sua principal vantagem nesse tipo de trabalho é permitir a visualização da estrutura e da organização do conteúdo que expõe o determinado texto. Então, vocês vão conseguir ter um apanhado geral da proposta do texto, né? Isso é bem legal também. E aí as considerações devem ser levadas em conta. O que vocês devem considerar para fazer esse trabalho? Não incluir ideias próprias, e sim ideias que estão apenas no texto. Vocês não vão colocar a opinião de vocês, então vocês vão destacar os pontos do texto de maneira breve e concisa, certo? Não pode enrolar muito. Indicar os conceitos centrais ordenados de modo sistemático, ou seja, organizado, tá? Representar as relações estabelecidas por meio de esquemas, ir do geral para o particular, pegar a ideia central lá de cima e trazer exemplos mais atuais e próximos de vocês. Pode também elaborar subtítulos a partir das frases curtas e com sentido, tá certo? E aí, gente, para finalizar, o professor ele deve selecionar o conteúdo ou texto proposto. O professor, a professora, deve solicitar que os estudantes elaborem um quadro. E o quadro pode ser o caderno, por que não, né? Ou algum recurso digital, pode ser uma tabela de Word ou de Excel. E aí, então, o professor pode solicitar aos estudantes que extraiam os conceitos e ideias na outra coluna e escrevam um conceito com uma breve explicação. Então, essa é a proposta da atividade, gente, é vocês construírem e sistematizarem o conteúdo que vocês vão receber e transformar isso em um esquema, um quadro sinótipo, né? Então, galera, não é tão difícil, é só vocês aí se organizarem que vocês conseguirão realizar, então, a atividade proposta dessa aula de hoje, tá certo? Muito bem, então, a gente finaliza por aqui. Aguardo o trabalho de vocês, espero que vocês aproveitem o conteúdo para se aprofundar mais e mais nesses conhecimentos, tá bom? Um abraço, até mais e bons estudos!